Olá a todos, é um prazer tê-los aqui no programa Regar da ARSA-MG. Neste vídeo vamos abordar as instruções para a realização das atividades propostas para o grupo 4, chamado Vamos Analisar? Esse grupo apresenta a proposta de 4 atividades, que tem como objetivo incentivar a síntese e a análise de informações pelos alunos no que concerne aos temas Bacia Hidrográfica e Saneamento Básico. Então, vamos aprofundar nessas atividades? Vamos lá! Bom, a primeira atividade se chama Conhecendo a Conta de Água e tem duração prevista de 50 minutos, sendo recomendada para os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Para começar, sugere-se que o profissional da educação solicite para que, quem puder, traga uma conta de água de casa. Nesse contexto, é importante que os alunos tenham um entendimento prévio sobre a importância da água e sobre os serviços de saneamento básico, assuntos abordados lá no material de apoio por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico. Identifiquem o nome da entidade responsável por prestar os serviços e verifique se há alguma informação sobre a agência reguladora. Verifiquem se a conta inclui ou não os serviços de esgotamento sanitário. Identifiquem também a quantidade que aparece no item consumo, ou seja, o volume de água consumido no domicílio em metros cúbicos. E também identifiquem o número de dias de consumo informado na conta. A partir desse quantitativo, o profissional da educação poderá abordar com os alunos sobre as unidades de medidas, como a relação entre metros cúbicos e litros. Uma atividade complementar que poderá auxiliar no entendimento do aluno é a construção de um cubo a partir de quadrados de 1 decímetro de lado, ou seja, 10 centímetros. O cubo de 1 decímetro cúbico poderá ser construído de papel, papelão, isopor ou outro material, a critério do professor. Ou ainda, o professor poderá desenhar um cubo de 1 decímetro cúbico no quadro da sala de aula para a visualização de todos os alunos. O professor poderá propor ainda que os alunos calculem quantos cúbicos de 1 decímetro cúbico seriam necessários para representar o consumo mensal de água da sua moradia. Essa percepção espacial poderá auxiliar na abordagem sobre o uso consciente da água, por exemplo. E olha, lembre-se, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 metro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Uma outra proposta que pode ser abordada por você, professor, é o cálculo do consumo diário por pessoa. A partir dos dados de consumo e de dias de consumo, você poderá propor aos alunos que calculem, por exemplo, o consumo médio diário, em litros, da família, considerando então o número de membros que moram em sua casa. Para tanto, basta dividir o consumo pela quantidade de pessoas que residem na moradia, pela quantidade de dias de consumo. Há várias possibilidades de explorar esse assunto, por isso, a atividade poderá ser aprofundada conforme faixa etária. Você também pode propor a avaliação das informações sobre qualidade da água que aparecem na conta de água, conforme preconizado pela portaria do Ministério da Saúde. E olha só, uma dica de ouro. Caso a escola possua material dourado, aqueles cubinhos pedagógicos de madeira, essa é uma ótima atividade para usar esse material com os alunos. Agora vamos para a próxima atividade. A próxima atividade se chama Saneamento Básico no Brasil. Ela tem duração prevista de 50 minutos e é recomendada para os alunos dos anos finais do ensino fundamental. A ideia é explorar os mapas recomendados no documento de apoio às atividades e explorar um pouco sobre o saneamento básico na sua região. Por isso, é fundamental que antes dessa atividade os alunos já compreendam sobre os serviços de saneamento básico e da sua importância. Para iniciar a atividade, então, a gente sugere um momento de perguntas e reflexões com os seus alunos. Seguem algumas opções de perguntas que podem ser feitas em um momento de debate livre com a turma. Você conhece o nome de alguma cidade da região norte do país? Você pode fazer essa pergunta também envolvendo outras regiões. Em qual região do país o estado de Minas Gerais está inserido? Além de Minas Gerais, quais outros estados fazem parte da região sudeste? O que significa cada um dos índices estudados? Para cada índice estudado, a região sudeste, comparada às demais regiões do Brasil, possui um índice maior ou menor? Quais as regiões do país que possuem menores índices? Você pode aproveitar esse momento para aguçar a responsabilidade de cidadão dos seus alunos, comentando sobre a obrigação do usuário de se conectar à rede de coleta de esgoto quando disponível e o prejuízo ao meio ambiente e às outras pessoas quando se realizam ligações clandestinas de água, os famosos gatos. Bom,
Na sequência, sugerimos que você divida a turma em 2 grupos. Um ficará responsável pelo tema serviços de abastecimento de água e o outro pelo tema de serviços de esgotamento sanitário. Peça para que os grupos conversem sobre como se dá esses serviços na cidade em que eles vivem e as entidades que estão envolvidas. Em seguida, solicite que cada grupo apresente para todos da turma as conclusões. As percepções dos alunos podem ser apresentadas oralmente ou de maneira mais criativa, como no formato de desenhos esquemáticos ou contação de histórias, por exemplo. Olha só algumas ideias de perguntas norteadoras que os alunos podem se perguntar. Para os serviços de abastecimento de água, existe algum prestador de serviços de abastecimento de água na cidade? A minha cidade possui estação de tratamento de água? A água chega na minha casa pela rede de abastecimento de água pública ou por meio de poços que existem na área do meu domicílio? O que pode melhorar nos serviços de abastecimento de água da minha cidade? Quem pode auxiliar nesse processo de melhoria? Agora, sobre os serviços de esgotamento sanitário, os alunos podem se perguntar: existe algum prestador de serviços de esgotamento sanitário na cidade? A minha cidade possui rede de coleta de esgoto sanitário? A minha cidade possui estação de tratamento de esgoto? Ocorre lançamento de esgoto sem tratamento em córregos ou rios da minha cidade? O que pode melhorar nos serviços de esgotamento sanitário da minha cidade? Quem pode auxiliar nesse processo de melhoria? Se você acha melhor, os alunos podem realizar uma pesquisa sobre o tema em casa e os debates ocorrerão em um dia combinado com eles. A terceira e penúltima atividade desse grupo se chama Saneamento Básico nas Bacias Hidrográficas de Minas Gerais. Essa é uma atividade recomendada para o ensino médio e o tempo aproximado é de 50 minutos. Nessa atividade, sugere-se a análise dos dados sobre saneamento básico nas Unidades Estratégicas de Gestão, as UEGs, de Minas Gerais, que contemplam as bacias hidrográficas, conforme os dados disponíveis no documento por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico, especificamente no tópico de saneamento em números. Essa atividade também pode ser aplicada com os anos finais do ensino fundamental, conforme a avaliação do profissional da educação. O professor poderá propor aos alunos que identifiquem em qual UEG e bacia hidrográfica a escola está localizada, bem como discutir as diferenças entre os valores dos resultados dos índices para as demais regiões, conforme apresentado no material de apoio. Nesse contexto, o professor poderá abordar, por exemplo, como cada um dos índices estudados é calculado e o que eles representam. Todo o subsídio para essa discussão está lá no material de apoio, ok? Trouxemos vários detalhes para ajudar você, professor, nessa jornada. Após a explicação sobre os índices por UEG, o professor pode propor a seguinte reflexão: o que pode ser realizado para melhorar os índices na minha UEG? Os alunos podem manifestar sobre essa pergunta e o professor pode registrar os comentários no quadro. Olha só alguns aspectos que podem ser abordados. Para a melhoria no índice de atendimento total de água e de coleta de esgoto, os alunos podem propor a conexão da população ao sistema quando o serviço estiver disponível ou o aumento da extensão de rede de água e de coleta de esgoto pela prestadora de serviço. Para a melhoria no percentual de esgoto coletado, que é tratado, a implementação de uma estação de tratamento de esgoto pode ser o caminho. Para a melhoria no consumo per capita, as ações variadas relacionadas ao consumo consciente são uma ótima opção. Por fim, para a melhoria nas perdas de água, os alunos podem mencionar a eliminação das ligações clandestinas e irregularidades e a melhoria nas redes de distribuição de água para diminuir os vazamentos. Essa atividade é muito interessante para o desenvolvimento da análise crítica dos estudantes. Agora, por fim, seguimos para a última atividade, a querida Miniana. A Miniana foi pensada para o ensino médio e tem duração aproximada de 2 horas e 30 minutos. Essa atividade cria um ambiente propício para identificar problemas, desafios e possíveis soluções relacionadas à gestão e aos usos das águas nas bacias hidrográficas. O nome dessa atividade faz referência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a qual tem como uma de suas missões implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos do nosso país. Bom, vamos à atividade. Previamente, cada turma do ensino médio deverá ser informada sobre a sua bacia hidrográfica de estudo. A bacia hidrográfica poderá ser definida conforme localização da escola ou mesmo considerando o objetivo de estudar determinada bacia hidrográfica de Minas Gerais.
Após a organização dos grupos, você poderá fornecer aos alunos da turma o texto produzido pela equipe do REGAR sobre bacias hidrográficas de Minas Gerais, a fim de subsidiar o estudo. Estes textos estão intitulados como Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Você, profissional da educação, deverá incentivar que todos os alunos leiam o texto e também analisem o documento de maneira crítica. É muito importante reforçar que os alunos devem pesquisar mais sobre a bacia, para além desse texto fornecido, para que haja um debate vasto. Caso a escola esteja localizada em uma outra bacia hidrográfica ou a intenção seja estudar uma outra região, não tem problema algum. Você poderá propor aos alunos que pesquisem sobre a bacia hidrográfica escolhida. Na sequência, marque uma data para a turma debater sobre a gestão das águas na bacia hidrográfica indicada para o estudo, a fim de compreender aspectos sobre a bacia estudada. Olha só alguns pontos que podem ser pesquisados. Em que ponto da bacia hidrográfica o seu município está localizado? Quantos municípios e estados compõem essa bacia? Existe diferença de disponibilidade hídrica entre os municípios e os estados que compõem essa bacia? Por que isso acontece? Há escassez hídrica nessa bacia? Qual o percentual da população que mora nessa bacia tem acesso à água potável? Qual o percentual da população que tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário? Quais são os principais mananciais utilizados para a captação de água? Quais são os usos dados à água nessa bacia? Há conflitos relacionados ao uso da água? Em alguma região dessa bacia, as pessoas precisam se deslocar para conseguir água? Quais entidades relacionadas ao saneamento básico e aos recursos hídricos atuam na bacia? Quais são as competências dessas instituições e qual é a função da ANA? A regulação do saneamento nos municípios da bacia? Quem são os responsáveis pela regulação? Com base na pesquisa feita, chegou a hora do debate. Nesse momento é importante você pontuar junto aos alunos quais as potencialidades e os desafios enfrentados pelos municípios e os estados que compõem a bacia hidrográfica estudada, de modo a elencar propostas para o enfrentamento destes desafios identificados e propor possíveis soluções para os problemas. Como sugestão, você pode dividir o quadro em 4 partes: dificuldades, potencialidades, desafios e soluções, e pedir que os alunos completem com as percepções que tiveram. Finalizada essa etapa, a turma deverá eleger 2 representantes para participarem da próxima etapa, que será de debates com outras turmas. Você deve refletir com os alunos acerca da importância do engajamento na atividade. Esses representantes, com a sua ajuda e da turma, irão compilar os principais pontos discutidos em sala de aula e produzir um pequeno texto com essas informações. O debate final deverá ocorrer com a presença de todas as turmas do ensino médio. Previamente, sugerimos que seja escolhido um profissional da escola para conduzir e organizar o evento, assim como definir o espaço que o debate ocorrerá. O ideal é que os alunos representantes fiquem em ciclo e os demais alunos possam acompanhar o debate. No dia do debate, esse responsável deverá orientar todos os representantes e informar as regras. Vamos às regras? Olha só. Cada turma terá um tempo previamente definido para apresentar os estudos realizados sobre a bacia indicada. Então, calcule o tempo de acordo com o número de turmas participantes, de forma a contemplar as apresentações dos grupos. Inicialmente, deverão ser apresentadas a localização da bacia e, logo após, as informações sobre a gestão das águas, desafios e soluções. Depois de cada apresentação, o público em geral e os representantes de outras bacias poderão acrescentar informações, propor novas soluções e, inclusive, comparar o cenário entre as bacias estudadas. Ao fim, as turmas retornam à sala e elaboram uma carta proposta, que contempla as percepções sobre a bacia estudada e, principalmente, as possíveis soluções e os pontos de atenção quanto aos problemas identificados. As cartas deverão ser encaminhadas para a equipe do REGAR, pois posteriormente o conteúdo sobre as bacias será publicado em suas mídias sociais e encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, entidade que tem, dentre outras responsabilidades, a coordenação e criação, assim como a implementação de comitês de bacias hidrográficas. Ufa, esse grupo de atividades é bem denso, não é mesmo? Não esqueça que os roteiros também estão disponíveis de forma escrita no site do programa, www.assai.mg.gov.br/regar. E lembre-se que o conteúdo do material por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico poderá ser fonte de conhecimento para a realização dessas atividades.
Qualquer comentário ou dúvida, não deixe de nos enviar uma mensagem para regar@arsae.mg.gov.br. E como de costume, não se esqueça, para colher, temos que regar. Dissemine conhecimento e vamos em frente em busca de um futuro melhor.